Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre o poder da ressurreição. Por que o poder da ressurreição? Porque o que difere nós de todos os demais que fazem coisas boas ou seguem pessoas boas. Existem muitas pessoas, muitos homens e mulheres, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, que fizeram coisas que mudaram a história, coisas que realmente foram relevantes. Mas o que difere essas pessoas do nosso Senhor? O fato é, Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Existem muitas pessoas que têm muitos seguidores de outras pessoas, mas o que acontece? O dia que essa pessoa morreu, acabou. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele intercede por nós. Sabe por que ele intercede por nós? Olha para o seu irmão e diga assim: porque ele está vivo. Sabe qual que é a essência do Evangelho? Cristo ressurreto, Cristo vivo. Não há motivo de nós estarmos aqui nessa noite reunidos, se não for para celebrar um Deus vivo. A Bíblia diz em Salmos que os deuses mortos têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala, têm mãos, mas não tocam. E nós não servimos um Deus que está morto, mas nós servimos um Deus que está vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abraça e nos faz ser amado todos os dias. E qual a diferença então de você seguir talvez a sua religião antiga ou... A diferença é, tudo aquilo que nós fazíamos era para alguém que estava morto, mas hoje nós estamos aqui reunidos para fazer algo para aquele que está vivo. Nós não estamos aqui para pregar uma religião. As pessoas, elas estão cansadas de religiões. Muitas pessoas frustradas, cansadas. Por quê? Porque foi mais uma religião, mais uma igreja, mais um evento. E isso não muda pessoas. Pelo contrário, a religião afasta pessoas. Se você pegar, fizer uma enquete rápida na sua vida pessoal, a cada 10 pessoas que você conversa, você pelo menos conhece Jesus de alguma forma. Sutilmente ou de longe, mas teve algum contato. E por que elas não estão seguindo Jesus? Por causa de frustrações, porque se apegaram em religiões. E nós não estamos aqui reunidos para pegar uma religião, porque religião não muda ninguém. Nós estamos aqui para falar de Cristo, o ressurreto, o Cristo que está vivo, e Ele sim é poderoso. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o poder da ressurreição. Porque nós seguimos um Deus vivo. Tantas pessoas que vocês sabem, talvez de algumas religiões, ou talvez pessoas até que fizeram coisas boas, que foram fundamentais, ajudaram pessoas. Mas a diferença é que eles morreram, e eles não podem mais fazer nada. Eles não podem interceder por ninguém. Agora Jesus, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Você que achou, diga amém. Amém? Não senti muita firmeza nos irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. Romanos 8,34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Vou ler novamente, preste atenção. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas não apenas morreu, tem algo maior. Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Muitas vezes nós andamos tristes, cabisbaixo, porque muitas vezes até de conhecimento a gente sabe que Cristo está vivo, mas muitas vezes em atitudes nós estamos vivendo como se Cristo tivesse morto. Quantas vezes nós estamos pregando o contrário? Como que nós temos pregado o Evangelho? Será que nós temos pregado um Cristo que um dia viveu e hoje está morto? Ou será que nós temos pregado a essência? Um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Sabe o que vai transformar vidas? Não é seguir um Deus morto, mas é seguir um Deus vivo que intercede por nós, cuida de nós e Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida.
O que nos dá esperança? A esperança, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, porque não depende de nós, mas Ele vive e Ele está cuidando de todos os detalhes, de tudo aquilo que nós precisamos. Então, o que difere o Evangelho, meus irmãos? O que difere nós estarmos aqui nessa noite? O fato é apenas um: Cristo, Ele ressuscitou entre os mortos, e é por isso que nós estamos reunidos. E eu quero compartilhar sobre o poder da ressurreição, a importância da ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é a suprema demonstração do poder de Deus. Você vê o poder de Deus sendo manifesto através da ressurreição de Cristo, que é um milagre. Mas qual que é a importância da ressurreição de Cristo? Algo importante que nós precisamos saber: ou a ressurreição de Cristo é uma fraude absurda que alguém inventou, ou a ressurreição de Cristo é a história, é o fato mais extraordinário da história. Para alguns é um absurdo, é apenas mais uma história, mais uma fraude maldosa que foi inventada. Mas para nós, aqueles que creem na cruz, é poder. Nós cremos sim que a ressurreição de Cristo é um fato histórico extraordinário, que mudou o antes e o depois, o antes de Cristo e o depois, porque Ele fez algo poderoso e marcou a história. Então, algo importante e relevante: nós não servimos um Deus morto, mas nós servimos um Deus vivo. E qual que é a importância da ressurreição? Para ganharmos tempo, eu só vou falar a referência, 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, anote. Mas se a ressurreição, sem a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios 15, 1, 4 diz o quê? Que a nossa fé seria vã, que a nossa pregação ela seria inútil, que a nossa esperança seria vazia, que o nosso testemunho seria falso, que os nossos pecados eles não seriam perdoados, e nós seríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se não existisse a ressurreição de Cristo, não teria motivo para nós estarmos aqui hoje. A nossa fé seria vã, seria vazia, o nosso testemunho de nada valeria, os nossos pecados não haveria perdão. Mas Ele morreu e ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui para celebrar. Não é mais uma ceia por causa de uma programação, por causa de uma rotina, por causa de uma religião, mas é mais uma ceia para celebrar aquele que vivo está. Nós não estamos aqui para partir do pão e tomar um cálice, porque um dia existiu um Deus que fez algo. Nós estamos aqui para partir do pão e tomar do cálice, porque existe um Deus que ainda faz todos os dias na nossa vida. Eu não sei quais são seus problemas, suas dificuldades, ou talvez até o que queria te impedir de estar aqui hoje. Talvez o que você limita quando você pega do pão e do cálice é o quanto que você está preparado ou o quanto que você está bem. Mas quando você para de olhar para você e você começa a olhar para Cristo, você começa a ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. E como diz aqui em Romanos, quem nos condenará? Ninguém, porque Cristo, Ele morreu na cruz e mais, Ele ressuscitou. Então não há mais condenação, porque Ele morreu por nós. Então sem a ressurreição nada disso valeria, mas porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. A nossa fé é válida, a nossa pregação é válida, a nossa esperança é válida, o nosso testemunho é válido, os nossos pecados são perdoados. E a evidência da ressurreição de Cristo? A importância é que se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso que nós fazemos valeria. Mas quais são as evidências da ressurreição de Cristo? Nós vemos que a ressurreição de Cristo é um ato, é um fato histórico. Mas nós vemos que várias tentativas do inimigo para distorcer essa verdade da ressurreição de Cristo, para tentar mostrar que foi algo normal ou algo natural. Quantas tentativas o inimigo teve, ou ainda até hoje tem, nós vemos às vezes nos programas de televisão, mas em TV, canal fechado, que vemos algumas histórias que eles procuram, historiadores, teólogos, pessoas tentando desvendar mistérios e tentando provar coisas contrárias à Bíblia. Até hoje eles estão tentando provar coisas. Até hoje eles têm tentado levantar situações para provar algo contrário daquilo que nós sabemos que é a verdade, que a Bíblia diz. E quais são as tentativas do adversário para confundir ou para distorcer a verdade? Porque Satanás, ele sabe o quanto que é importante o poder da ressurreição de Cristo. Então o trabalho dele é com que você não acredite e não viva de fato o que é a revelação da ressurreição de Cristo. Porque quando você vive o poder da ressurreição de Cristo,
você não vai viver mais doente, você não vai viver mais cabisbaixo, você não vai viver sem esperança, porque você vai olhar para o céu e sabe, o meu socorro vem do monte, vem dos céus, daquele que está cuidando de mim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso tem que trazer fé no seu coração. Quais foram as tentativas do inimigo? Primeiro, algumas histórias bíblicas e outras fundamentadas em histórias depois da Bíblia, diz que, essa por exemplo, histórias fundamentadas depois, que Jesus não chegou a morrer. Na verdade ele estava na cruz, ele sofreu, mas quando ele ia morrer, tiraram ele da cruz e jogaram ele no sepulcro. Então foram lá, ajudaram ele, ele se recuperou e tiraram ele do túmulo. Então muitas pessoas leigas às vezes acreditam nisso. Não, Jesus não morreu. Na verdade, Jesus ele foi tirado vivo, então não chegou a morrer. Se não morreu, não ressuscitou. Por quê? Eles querem anular o poder da ressurreição. Um outro fato que muitas vezes o inimigo usa para distorcer e para enganar ou para trazer uma mentira é, na verdade, Jesus não ressuscitou. Os discípulos foram até o sepulcro, até o túmulo, roubaram o corpo. Um outro fato também que é utilizado muito é, na verdade, Maria Madalena e as mulheres que estiveram presentes no túmulo, elas foram no túmulo errado, elas não estavam no túmulo certo de Jesus. Então, na verdade, Jesus não ressuscitou, elas que erraram. E tudo isso são histórias para distorcer o poder da ressurreição. Isso são histórias que o diabo usa até hoje para enganar e para mudar o poder que há na ressurreição de Cristo. Qual motivo nós teríamos de estar aqui hoje reunidos, se não fosse para celebrar um Deus vivo, um Deus que morreu por mim e por você, mas hoje Ele vive está, aquela cruz está vazia? Qual realmente a motivação do seu coração de estar aqui hoje, para mais um culto de ceia, para você partir do pão e tomar do cálice? Tantas mentiras têm se levantado, assim como nós vemos até hoje na televisão, mas nós precisamos crer que a verdade é absoluta. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a nossa verdade, não há outra verdade. A igreja está fundamentada no Evangelho, e não existe Evangelho sem cruz, não existe Evangelho sem ressurreição. Por isso nós estamos aqui reunidos para mais um culto de ceia. Não é mais uma rotina, mas é um dia que nós sabemos que a cura, a milagre, a salvação, porque Cristo Ele está aqui. A ressurreição de Cristo é tão importante. A ressurreição de Cristo tem tantas evidências, que nós vemos que Ele apareceu aos discípulos, Ele apareceu a Maria Madalena e as mulheres, Ele apareceu aos discípulos sem Tomé, e depois apareceu aos discípulos com Tomé, Ele apareceu a Pedro, Ele apareceu aos 2 discípulos, sentido Emaús, Ele apareceu a tantas pessoas. Ele apareceu para João, na ilha de Patmos, Ele apareceu para Paulo, quando Paulo teve um encontro genuíno com Jesus, e Ele apareceu tantas vezes para Tiago, para Estevão. Essas evidências tudo mostram que Cristo, Ele está vivo e Ele cuida de nós. E isso tem que mover o nosso coração. Isso tem que ser o que nos traz vida, fé, esperança e amor. Porque se não for o motivo de estar aqui por causa de Cristo, qual seria o motivo? Qual o motivo de você abrir mão de algumas coisas da sua vida? Qual o motivo de você muitas vezes mudar a sua história, mudar o seu pensamento? E quantas coisas Deus já fez na sua vida? Talvez você entrou aqui nessa noite frustrado, cansado, desgastado, desanimado. Talvez aos seus olhos você tenha visto que parece que Jesus não tem feito nada por você. Mas quando nós nos frustramos, nos cansamos, muitas vezes nós paramos de enxergar aquilo que Deus tem feito. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu que você nem ficou sabendo? Você já parou para pensar quanto que Deus já guardou a sua vida, a sua família, o quanto que Ele proveu, o quanto que Ele te sustentou, o quanto que Ele te trouxe vida e alegria? Mas quando nós estamos cansados e frustrados, nós não conseguimos enxergar isso. Quando nós paramos de ver um Deus vivo, nós não enxergamos isso. Você não está aqui porque um Deus um dia viveu e hoje está morto, mas você está aqui porque o Deus viveu, Ele morreu, mas Ele está vivo. Isso tem que mover o seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero falar sobre o impacto dos discípulos após a ressurreição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Chacoalha seu irmão e fala: está preparado? Nós vamos começar. Chacoalha ele aí e pergunta se ele crê no poder da ressurreição.
Lucas capítulo 24, versículo 13. Quando você abrir, vai achar, diga amém. Então nós falamos sobre a importância da ressurreição. Nós falamos sobre as evidências da ressurreição. E nós vamos falar do impacto da ressurreição. Leia comigo a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar à sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou do pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, a Pedro. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles enquanto partia o pão. Nessa passagem nós vemos que aqueles 2 discípulos, não eram dos 12, mas daqueles que foram enviados depois, eles estavam frustrados, cansados. Os olhos deles não enxergavam mais nada. Porque eles falavam: não havia ser Jesus que viria para remir Israel, para mudar essa história. Mas ele morreu, hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Mas quando nossos olhos estão fechados, como nós vemos na história desses 2 discípulos, nós paramos de enxergar o milagre e paramos de enxergar a provisão e o cuidado de Deus. O que nós vemos aqui? Eles tiveram evidências. Ele sabia de Maria Madalena e das mulheres que viram os anjos, que o sepulcro estava vazio. Eles tinham evidências que os discípulos foram até lá e não encontraram o corpo. Eles tinham evidências e eles sabiam, por causa da Bíblia, que havia de Jesus morrer por eles e ressuscitar. Mas o coração frustrado, o desânimo quando toma conta da nossa vida, nós paramos de enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Nós vemos em todo mundo, mas em nós não vemos. E aqueles 2 discípulos estavam vivendo uma vida assim. Talvez você entrou aqui nessa noite, tantas frustrações, cansaço, coisas que te desgastam, coisas que você parou de acreditar e vê o agir de Deus na sua vida. Mas nós vemos algo poderoso, que é o que vai acontecer na sua vida hoje. Nós vemos que eles, enquanto conversaram com Jesus, enquanto Jesus falou das Escrituras, eles não perceberam nada, não enxergaram Jesus. E Jesus estava do lado deles.
Mas quando Jesus partiu do pão e deu para eles, os olhos deles foram abertos, as escamas caíram. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas hoje é dia de nós partirmos do pão. E quando você parte do pão, os seus olhos são abertos para ver aquele que vive, vive está, ele ressuscitou. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, que os olhos deles estavam cegos a respeito da proximidade de Jesus. Jesus estava do lado deles e eles não conseguiam enxergar. Muitas vezes nós estamos caminhando vencido, desgastado, desanimado, triste. Jesus está ao nosso redor, nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus. Quantas vezes talvez você questionou a Deus e Deus está do seu lado, cuidando de você, mas você não consegue enxergar isso. Sabe por quê? Porque talvez a sua fé está sendo minada. Aqueles discípulos não acreditavam mais. Os olhos deles não enxergavam mais. Eles não conseguiam ver Jesus perto dele. Quando você está convicto que Jesus vive e Ele está do seu lado, você consegue enxergar e você consegue ver cada coisa simples que Ele faz ao seu redor. Mas quando você está com os olhos fechados, você não consegue enxergar mais Deus. Embora Jesus estava perto deles, eles não conseguiam ver, porque os olhos deles só estavam olhando para o problema. Não se concentre nos problemas da sua vida, mas se concentre naquele que é o maior interessado para transformar os seus problemas em milagres. O problema nosso é que quando nossos olhos estão fechados, nós paramos de enxergar os milagres, paramos de enxergar a provisão e nós só vemos problemas. Na conversa daqueles discípulos era só frustração, só cansaço. Eu achei que Jesus ia mudar, eu tinha expectativa, eu pensei, mas nada disso aconteceu. Porque os olhos deles não estavam vendo. Uma outra coisa que nós vemos, que os olhos deles estavam fechados, além da proximidade, aquilo que Jesus fazia, para as Escrituras. Nós vemos no versículo 25 que Jesus, ele abriu as Escrituras, falou da palavra, da Escritura para eles, mas o que eles fizeram? Nada disso era suficiente. Quantas vezes pessoas têm falado do amor de Deus, têm ministrado na sua vida, têm mostrado evidências da palavra, e mesmo assim isso não tem sido suficiente para gerar fé e para transformar a sua vida. Porque quando seus olhos estão fechados, nada é suficiente. Quantas coisas têm acontecido talvez, e a incredulidade, ela coloca uma venda nos nossos olhos, e nós paramos de enxergar os milagres. Deus te chamou aqui para você viver experiências e milagres dia após dia. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Marcos capítulo 16, versículo 17. Então nós precisamos crer nisso, porque Deus, ele é o maior interessado, mas só se nós crermos, nós vamos experimentar. Quantas coisas talvez você parou de experimentar, porque você não está crendo, os seus olhos não estão enxergando além do natural. Aqueles discípulos não estavam enxergando além do natural, por quê? Porque eles estavam frustrados, cansados, desanimados. Quantas coisas talvez na sua vida tem feito com que você olhe as coisas naturais e para de olhar aquilo que é poderoso, o milagre de Deus. Quando nós colocamos uma venda nos nossos olhos, isso é tomado de incredulidade e nós paramos de acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Quantas promessas existem para você e por causa de situações, por causa daquilo que os seus olhos têm visto naturalmente, você tem aceitado e desistido das promessas de Deus. Sabe por que existia frustração naquele coração, naqueles discípulos? Porque eles tinham uma expectativa e porque os olhos deles não viram naturalmente falando, eles desacreditaram. Quantas coisas talvez que os seus olhos têm visto e têm feito com que você desanima. Muitas vezes situações se levantam sobre nós para nos desanimar. Muitas vezes eu ouço algumas coisas que eu falava, eu preferia nem saber disso, porque isso nos entristece. Isso muitas vezes vem para nos tirar o foco, o objetivo. Situações se levantam, mas os seus olhos não têm que estar olhando para os problemas. Os seus olhos têm que estar olhando para o alto. Ele é que cuida de nós. Olha os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem dos céus. Aquele que fez os céus e a terra, o meu Senhor, Jesus. Então os seus olhos precisam ser abertos hoje, e seus olhos serão abertos. Outra coisa que nós vemos nesses discípulos, que os olhos deles estavam fechados a respeito do testemunho dos irmãos. Quantas vezes testemunhos chegam até você, e você é incrédulo, frio, desanimado. Mas isso é normal, isso aí, todo lugar acontece. Isso aí só não acontece na minha vida. Quantas vezes você é crítico?
Eles ouviram testemunhos de Maria Madalena, das mulheres, ouviram testemunho dos discípulos, mas nada disso era suficiente, porque os olhos estavam fechados. Quantas vezes seus olhos estão fechados e testemunho não é válido, escritura não é válido, próprio Jesus falando na sua vida não é válido, porque você não consegue enxergar mais. Como eu disse, nós não precisamos de uma religião. Muitas pessoas estão frustradas por causa da religião. Nós não estamos aqui para viver uma religião, nós estamos aqui para viver Jesus. Ele está vivo e é por isso que nós estamos aqui. E nós vamos estar reunidos aqui todos os dias, todos os domingos, todos os sábados. Vamos estar nas células até que Ele volte para buscar a noiva e nós vivamos na eternidade com Ele. Isso tem que ser a motivação, porque os meus olhos veem e eu sei que existe promessa. Mas quando nossos olhos estão fechados, nós paramos de crer nas promessas. Uma das promessas que existe, e é uma promessa que independente se você crê ou não vai acontecer, Ele vai voltar. E o que tem que fazer você permanecer, sabe o que é? Existe uma promessa, Ele vai voltar e eu vou esperar todos os dias da minha vida. Quando seus olhos se fecham, você não consegue enxergar isso. Existiam várias evidências, meu irmão, daquilo que tinha acontecido. O túmulo estava vazio, as mulheres viram que ele sabia que ele tinha ressuscitado, os anjos testemunharam que ele ressuscitou. Os 2 anjos disseram para as mulheres o quê? O que vocês procuram entre os mortos? Jesus está vivo. Elas tinham uma confirmação dos anjos que ele estava vivo. Ela testemunhou isso para os discípulos, mas esses 2 estavam indo embora. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, desistindo, saindo, voltando para trás. Quantas vezes você tem voltado e saído do lugar que Deus te colocou? Situações têm se levantado e de vez permanecer onde Deus te chamou, você está saindo, indo embora, indo para longe, voltando para o seu passado. Quando os olhos se fecham, você não consegue mais ver mais nada. Uma outra coisa que nós vemos que os pés deles estavam na estrada, sentindo uma fuga, porque eles estavam fugindo de tudo. Quando você está indo para Emaús, você está fugindo. Emaús mostra que eles desistiram de tudo, mostra que eles desistiram do discipulado, eles desistiram de crer, eles desistiram da caminhada da fé. Quantas vezes nós estamos desistindo de coisas tão relevantes e poderosas na nossa vida, mas por causa de problemas, situações, desentendimento, nós desistimos de tudo. Aqui nós somos uma família, meu irmão. Na sua casa você é uma família. Você tem problemas às vezes, sim ou não? Eu também tenho. A igreja também é uma família. Muitas vezes as pessoas se frustram porque eu não vou mais para a igreja porque os homens são falhos. Inclusive você também é falho, eu também sou falho. E aqui é uma família. Se na sua casa tem problemas de família, de desentendimento, por que aqui vai ser diferente? Aqui nós queremos que nós somos uma igreja família, que estamos reunidos em célula, estamos reunidos num corpo, e onde há família, há pensamentos diferentes, há desentendimentos, mas por isso nós estamos aqui, para estar num propósito só. Muitas vezes, opiniões diferentes, mas o propósito é único, Cristo. O foco é único, Cristo. O caminho é único, Cristo. Nós vemos que eles caminhavam para o acaso, para a desistência. O que nós vemos? Eles estavam indo embora para Emaús, e fala que estava entardecendo, estava findando o dia, estava anoitecendo, estava escurecendo, tudo estava acabando. As expectativas, os sonhos, as promessas, os planos. Mas o problema sabe qual é? Você não tem que viver a sexta-feira, o dia de morte. O seu dia não acaba na sexta, mas sim no domingo, no dia de ressurreição. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Quando Jesus está conversando com esses discípulos, eles dizem o quê? Já faz 3 dias que Jesus morreu e até agora nada. Eles estavam desistindo, sabendo que no dia que Jesus já estava vivo, ele já tinha ressuscitado, mas eles estavam desistindo. Talvez para você está vivendo dias de sexta-feira da paixão, de tristeza, de morte, de engano, de desânimo, mas continua firme, porque o domingo vai chegar, o dia da ressurreição, o dia da vida de Deus na sua vida. A Bíblia diz em Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não sei o que você tem vivido, mas o seu dia não acaba nessa noite. Há um amanhecer que as misericórdias de Deus se renovam sobre a sua vida. Há um amanhecer que a graça de Deus está sobre você.
Não olhe para os problemas, não feche seus olhos, não olhe para as coisas naturais, mas olhe para Cristo. O seu socorro vem do céu. Eles estavam desistindo. Emaús fala de desistência. Emaús fala de ir embora. Emaús fala de você abandonar aquilo que você começou. Quantas vezes talvez na sua caminhada você se frustrou, se cansou, tinha planos, projeto, ministério, alvos, objetivos, mas por causa de alguns problemas você baixou a sua cabeça, desanimou, se frustrou os sonhos, frustrou os seus planos, frustrou o seu ministério, frustrou o seu casamento, frustrou a sua família, e muitas vezes você tem abandonado tudo e desistido. Não desista, meu irmão. Talvez você está vivendo dias de sexta-feira, dia de choro, dia de pranto, mas vai chegar a alegria, que você vai ver que a cruz está vazia, há vida sobre você. Hoje é dia de você abrir os seus olhos. Talvez como esses discípulos, seus olhos estavam fechados. Talvez você já não acreditava mais. Talvez você está vivendo apenas uma religião. Mas Deus não te chamou aqui para você viver uma religião. A religião mata, mas Cristo vivifica, dá vida. Porque Ele é vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A Bíblia diz que o coração deles também estavam tomados de grande tristeza. Quantas vezes, por causa de uma tristeza, você não consegue enxergar milagres? A cruz, meu irmão, não é motivo de tristeza na sua vida. A cruz, ela tem que ser um motivo de regozijar, de alegria para você. Muitas vezes nós temos um pensamento errado a respeito de Cristo. Muitas vezes nós temos até uma certa compaixão, mas de dó. Ai, tadinho de Cristo, Ele não merecia sofrer desse jeito. Como pode, né? O Messias, o Deus, o Rei, Ele morreu, Ele não merecia isso. E talvez você tenha dó, você é triste por causa disso. Mas a Bíblia nos ensina que a morte de cruz não tem que te trazer tristeza, mas ela tem que te trazer alegria, porque Ele morreu no seu lugar para te dar vida e vida em abundância. E é por isso que você está aqui hoje, porque você foi perdoado, porque Cristo morreu no seu lugar. Isso tem que ser um motivo de alegria, não de tristeza. Na medida que você pega do pão e do cálice, não tem que ser um motivo de tristeza, mas sim de alegria. Por muito tempo, por causa da religião, nós pegávamos do pão e do cálice, fazia aquela carinha daquele gatinho do Shrek, todo emocionado, e fazia aquele coração triste. Irmãos, não é isso que Deus espera de você. O que Deus espera de você é que você se alegre, você exulte, você se regozije, porque Ele está vivo e é por isso que você está partindo desse pão e desse cálice. Já foi o tempo de... Tadinho de Jesus, você não tem que ter dó de Jesus. Ele fez isso porque Ele te ama, ao ponto de se entregar por você e por mim também. Então você precisa enxergar, porque a cruz, ela está vazia. Jesus ressuscitou. A cruz não é motivo de tristeza, mas a cruz é motivo de alegria. O Evangelho, a essência do Evangelho é Cristo ressurreto, a cruz vazia. E é por isso que nós estamos reunidos. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se, a cruz está vazia, porque quem deveria morrer naquele lugar era eu e você, mas Jesus morreu no nosso lugar. Não há mais condenação, o preço foi pago e Ele vai voltar para buscar. Não desista. Todas as vezes que você anula isso, você está anulando o sacrifício de Jesus por mim e por você. Mas Jesus morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz também no versículo 20 que o coração deles estavam perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Ou seja, eu esperava que Jesus ia fazer alguma coisa, mas Ele sofreu tanto, sabe? Eu vi lá Ele na cruz, como pode? Aqueles fariseus não tiveram nem dó de Jesus. E muitas vezes você está tomado do drama, do sofrimento do justo. Talvez isso é a única coisa que enche o seu coração, mas não tem que ser isso. Você tem que se alegrar, ter vida de Deus e saber que o principal motivo, você quer alegrar o coração de Deus? Continua aquilo que Ele começou. Você é um canal, você é um cristão, você é a continuação do ministério de Cristo. Você quer alegrar o coração de Deus? Não volte para trás, mas avance em direção do alvo, prossiga para o alvo, continua. Está difícil, mas existe um alvo. Está lutas, tem um alvo. Tem problemas, mas existe um alvo. Ninguém vence sem lutas e batalhas. Continua firme, existe um alvo. Os corações deles também estavam cheios de expectativas frustradas. Por que eles estavam indo embora? Como diz no versículo 21, porque eles não tinham mais sonho. Os sonhos tinham sido desfeitos, a esperança não havia mais.
Porque toda a expectativa criada, eles viram morrendo numa cruz. E eles estavam olhando totalmente natural. Sabe por que os olhos deles estavam fechados? Porque eles não conseguiam enxergar mais algo depois daquilo. Sabe por que Pedro voltou a pescar? Pedro voltou a pescar porque ele viu, acabou. Nós largamos tudo, nós mudamos de vida, nós começamos a andar com Jesus, mas de repente ele morreu, acabou tudo. Quantas vezes talvez você tem esse sentimento no seu coração? Eu abri mão de tantas coisas, eu mudei o meu casamento, eu mudei a minha família, eu saí de um emprego, eu comecei a liderar uma célula, mas acabou tudo, parou. É o que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo um tempo que, para que eu fiz tudo isso? O que valeu tudo isso que eu fiz? Sabe, abrir mão, paguei o preço, mas para quê? Nada disso valeu, porque o coração deles estava frustrado. Todas as vezes que o seu coração está frustrado, você começa a não ver mais valor naquilo que você fez. Todas as vezes que o seu coração está frustrado, você começa a desmerecer aquilo que Deus pediu para você fazer. Não era seu, mas foi Deus. Tudo aquilo que aqueles discípulos fizeram foi para Deus, foi com o coração grato. Mas quando Jesus morreu, eles começaram a desmerecer tudo aquilo que tinha acontecido. Para quê? De que valeu? O que valeu a pena? Para que tanto esforço? Para que tanto sacrifício? Para que tanta dedicação? Para que tanto sofrimento? Se hoje ele morreu e acabou tudo. É o que estava vivendo no coração deles. Talvez no seu dia não é diferente. Talvez quantos pensamentos têm se levantado, quantos questionamentos você faz quando você deita para aquele travesseiro. De que valeu, sabe? Liderei aquela célula, ninguém me reconheceu, sabe? Tentei mudar, mas ninguém me reconheceu, sabe? A minha esposa não me reconhece, o meu esposo não me reconhece, os meus filhos não valorizam, sabe? A célula não valoriza. Eu varro a igreja, participo do ministério, ninguém me agradece. Quantas coisas talvez o seu coração tenha te frustrado e você tem vivido assim como aqueles homens. Todas as vezes que o seu coração é frustrado, você é um sério candidato a abandonar Jerusalém e em sentido a Emaús. O lugar do entardecer, o lugar de ir embora, o lugar da desistência. É o que eles estavam fazendo. Sabe o que eles estavam fazendo? Acabou. Eu fiz enquanto deu, acabou, não tem mais o que fazer. Cristo morreu, acabou o ministério. Sabe por que o seu ministério continua? Porque Cristo ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, quando você pensar em desistir, lembre-se, o seu Deus não está morto, Ele está vivo. E é por isso que nós vamos continuar todos os dias, até que Ele volte. Isso tem que ser algo que arda no nosso coração. Nós vemos que quando eles estão conversando com Jesus, depois que parte do pão, eles falam: não ardia em nossos corações enquanto Ele falava? Enquanto os olhos estão fechados, enquanto os corações estão frustrados. Cristo pode falar com você, você pode ouvir testemunho, pode acontecer milagre, pode cair pão do céu. Mas se você não estiver olhando para Cristo, se você não estiver olhando para um Deus vivo, tudo isso vai parecer apenas coincidências, apenas coisas normais. E é o que eles estavam vivendo, ao ponto de não ver Jesus, sabe? Todo sonho desfeito, toda esperança morta, falência de projeto. Não tinha mais jeito. O que nós estamos fazendo aqui? Não tem mais jeito, não dá mais. Por que nós nos reunimos aqui? Qual que é a motivação de você estar aqui hoje, meu irmão? Qual a motivação que você traz à sua família aqui? Eles tinham um monte de motivações certas, mas quando Cristo morreu, tudo foi para água abaixo. Não tem mais jeito, não dá mais. Quantas expectativas, sonhos um dia você teve na sua vida? Promessas de Deus, genuínas, não do homem, mas de Deus. E por muitas situações, seu coração se frustrou, se fechou, seus olhos não... E talvez você está indo embora. Quando você vai embora de onde Deus te chamou para estar, você para de enxergar e para de viver as promessas de Deus. A Bíblia diz em Atos o quê? Antes do dia de Pentecostes, que acontece lá em Atos 2, a Bíblia diz para dar uma direção para os discípulos e para aqueles homens: não saia de Israel, não saia de Jerusalém, porque aqui há de a promessa acontecer. Aqueles que ficaram e seguiram a direção, veio o dia de Pentecostes, eles foram tomados pelo Espírito Santo e foram cheios de uma experiência marcante. Mas quem recebeu isso? Aqueles que permaneceram, aqueles que tiveram, foi chamado para estar. Mas o que estava acontecendo na vida desses discípulos? Eles estavam indo embora. Quem vai embora perde as promessas. Sabe algo que nós vemos aqui? Quando o pão é partido e eles enxergam Jesus, eles acordam, toda a frustração vai embora, todo o sonho desfeito vai embora, todos os olhos, todas as escamas vão embora. E o que eles fazem? Eles saem de Emaús e voltam para onde? Para Jerusalém.
Eles voltam para Jerusalém e nós vemos que eles chegam dos 11 discípulos, porque Judas já tinha morrido, e diz o quê? Você não sabe, a gente estava a caminho de Emaús, Jesus apareceu, conversou com nós e ele está vivo. Eles foram contar uma novidade para os discípulos, mas sabe o que os discípulos falaram para ele? Depois você confere, nós lemos, mas o texto é grande. Disse assim, eu sei, ele apareceu para Maria Madalena e ele apareceu para nós também. Sabe o que acontece quando você vai embora? Você perde milagres e você perde experiências com Deus. Eles foram embora, eles estavam distantes. Enquanto eles estavam distantes, eles estavam testemunhando e celebrando a ressurreição de Cristo. Quando eles chegam diante dos 11 discípulos para contar uma novidade, sabe o que eles dizem? A gente sabe, apareceu para Simão Pedro já. A gente sabe, a gente está aqui festejando, porque a gente já está sabendo de tudo que está acontecendo. Quando você se distancia, você perde as novidades das boas novas de Cristo sobre a sua vida. Enquanto você está longe, você não desfruta do milagre e da promessa. Se aqueles 2 discípulos que foram enviados depois dos 12, né? Eles estivessem onde era para eles estar, eles não tinham sofrido tanto, não tinham tido tanta frustração, tantos sonhos desfeitos. Sabe por quê? Porque eles estariam testemunhando junto com os 11 discípulos os milagres. Mas o que eles fizeram? Estavam indo embora, estavam desistindo, estavam abandonando, estavam entregando tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Quantas vezes você quer largar tudo? Você quer abandonar a sua família? Você quer abandonar os sonhos? Você quer abandonar aquilo que Deus te deu? Por causa de frustrações e cansaço. E para encerrar, nós vemos no final que Jesus então entra com eles na tenda. E não foram aqueles 2 discípulos. Jesus era o convidado, de fato era para ser os discípulos. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou do pão, ergueu, deu graças e partiu. E diz que quando ele fez isso, os olhos dos discípulos foram abertos e eles enxergaram Jesus. Mas quando eles enxergaram Jesus, já era tarde. Quando eles olharam, Jesus já tinha ido embora. Hoje é dia de partir do pão e tomar do cálice. Você não vai fazer isso com seus olhos vendados, mas você vai fazer isso olhando para o alto, vendo que Deus está vivo e Ele está cuidando de você. Nós vemos que quando o pão foi partido, eles experimentaram e viram Jesus. Hoje é dia de você ver Jesus. É interessante que a Bíblia diz que quando o pão foi partido, e consequentemente, claro, a Bíblia não diz, mas eles comeram, os olhos deles se abriram. É interessante, nós vemos em Gênesis, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz o que, Gênesis? Que depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram. Mas se abriram para quê? Para o pecado. Porque toda vez que você se alimenta da justiça própria, do pecado, os seus olhos são abertos para o pecado. E isso traz condenação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus partiu do pão, que é o pão da vida, Jesus é o da vida, os olhos deles foram abertos para quê? Para ver o autor da vida, o Salvador, Messias, Jesus. Quando você alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso traz morte, traz justiça própria. E você vê o que? Os seus pecados. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Mas quando você se alimenta do pão do céu, quando você se alimenta do próprio Cristo, que é o pão, você vê o que? Jesus, o Salvador, o Messias. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que Jesus é o pão do céu. Então quando nós nos alimentamos de Jesus, nós estamos alimentando da árvore da vida, que nos traz vida, nos traz abundância. Quais têm sido seus alimentos hoje? No Velho Testamento eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os olhos deles foram abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento nós vemos esses discípulos, quando o pão é partido diante de Jesus, eles vê Jesus. Quando você come da árvore da vida, isso traz vida sobre você e você enxerga Cristo. Hoje é dia de você partir do pão, e à medida que você parte do pão, você agradecer e falar: eu quero ver o Senhor, hoje eu quero fazer algo diferente, hoje é dia de eu experimentar algo diferente, porque o Senhor é a árvore da vida, o Senhor é a vida em abundância, o Senhor que traz a minha vida, e é o Senhor que faz eu permanecer. O propósito de partir o pão, meus irmãos, é único, é porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Você não vai partir um pão para um Deus que está morto, ou você não vai fazer isso apenas por rotina. Naqueles discípulos, o que trouxe um impacto na vida deles foi partir o pão. E quando eles partiram do pão, tudo mudou, tudo transformou. Hoje é dia de você partir o pão e trazer uma mudança na sua vida. Agora preste atenção aqui em mim por um instante, estou encerrando.
algo interessante que nós vemos no ministério de Jesus, que nós precisamos ter essa virtude no nosso ministério. Preste atenção. Todas as vezes nós vemos que existia uma gratidão no coração de Jesus. Quando ele vai curar Lázaro, deu graças e o milagre aconteceu. Quando ele multiplicou os pães, deu graça, partiu o pão e aconteceu. Quando ele está em comunhão com os discípulos, nesse momento os discípulos de Emaús, os 2 discípulos, pegou o pão, levantou aos céus, deu graça e partiu. Uma das grandes virtudes no seu ministério é a gratidão. Nós vemos que Jesus, em todas as situações, situações adversas e situações a favor, sempre ele era grato ao Pai. Hoje é dia de você pegar do pão e do cálice. E quando você pega desse pão e desse cálice, é uma grande oportunidade que você tem de levantar o pão, dar graça, partir e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ah, mas tanto problema está na minha vida. Experimente agradecer por Deus estar cuidando de você. Pastor Roosevelt estava aqui sexta conosco e ele disse que foi no médico e ele tinha perda de audição depois que ele foi viajar na piscina lá. E o médico disse: não tem jeito, você perdeu a audição. Ele chegou na rua, ele não questionou a Deus, não reclamou, ele só disse: Deus, te dou graças, eu sei que o Senhor é que cura, por isso eu te agradeço pela minha cura. Falou que depois pegou o telefone, atendeu, nem se tocou, falou: eu estou ouvindo. Então a grande virtude do seu ministério é a gratidão. Nós vemos que Jesus, ele pegou o pão, levantou, deu graças, agradeceu e partiu. Talvez você entrou aqui nessa noite com tanto problema, tanta situação adversa, tanta dificuldade, que você tem N motivos para reclamar. Mas reclamar é algo natural. Reclamar é o que todo mundo faz antes de conhecer a Cristo. Hoje você tem uma oportunidade. Você não precisa pedir nada para Deus, mas você pode agradecer. À medida que você pegar do pão e do cálice, queria que você tivesse uma experiência com Deus, de você pegar desse pão, e assim como aqueles discípulos que estavam frustrados, cansados, desanimados, os olhos vendados, quando eles partiram do pão junto com Jesus, quando Jesus partiu do pão, os olhos deles foram abertos. Talvez tenha algumas situações na sua vida hoje que você não enxerga um milagre, você não enxerga um resultado, você não enxerga uma saída, mas hoje é dia, você que discerne do corpo, você que é batizado, pegar desse pão, levantar os céus, dar graça e partir. E à medida que você fizer isso, você vai agradecer. Graças eu te dou, porque o Senhor vive. Vivo o Senhor está, e eu posso crer no amanhã, porque o Senhor está vivo. Feche seus olhos por um instante. Essa noite é noite de você agradecer ao Senhor. E essa noite é noite de você declarar: eu sei que o Senhor está vivo. O Senhor vivo está. E é por isso que nós estamos reunidos nesse dia. Existe poder, meu irmão, na ressurreição. Por isso nessa noite você vai declarar que Ele está vivo. Nessa noite você vai declarar que Ele está vivo e há esperança, porque Ele tem cuidado de vós. Comece a orar, feche seus olhos, comece a orar no seu lugar. Nesse momento, comece a dar graças a Deus. Comece a dar graça, comece a agradecer. Comece a dizer: Deus,